A rádio tenta combater isso na sua programação musical, mostrando um Brasil, de fato, diverso, né, do Criolina do Maranhão ao Coma do Rio Grande do Sul, o Caldo de Piaba do Acre, enfim, todos esses juntos dentro de uma programação diversa, plural e, obviamente, representativa. Essa é a Frecaneca FM. Acho que agora a gente pode vir vindo de lá para cá, então, Verônica fala, a gente vai passando. Oba. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Verônica Pessoa, eu sou produtora e jornalista, trabalho com música brasileira. E, dentro desse recorte da música brasileira, eu sempre tive um interesse e uma pesquisa muito grande na inserção da nova música brasileira no mercado. Já há muito tempo eu fiz durante muito tempo em Recife, inclusive, que eu sou de lá, acompanhei de perto essa briga para a Frecaneca entrar no ar, e é uma alegria hoje a gente ter a Frecaneca no ar, é uma grande vitória. Então, quando eu morava em Recife ainda, eu fiz um trabalho com a música popular de Recife, com a cultura local de Recife, que era uma pesquisa justamente do encontro dos maracatus, dos afoxés, com o mercado fonográfico, com esse primeiro período em que eles começaram a gravar CD, que eles começaram não só a se apresentar na rua, mas a também fazer shows e vender shows. Então, desde o começo, para mim, sempre foi muito interessante a forma como a música entrava dentro do mercado mesmo, do show business. E aí, um tempo depois, vim para São Paulo, e aqui eu montei uma produtora chamada Pessoa Produtora, e, quase que sem querer, a gente foi se especializando nisso, em inserir no mercado a nova música. Então, a gente trabalhou com a Tulipa Ruiz, desde antes do primeiro disco, trabalhou com o Marcelo Genesi, até hoje a gente trabalha com ele, com o Terno, com vários novos compositores, cantores e artistas que estavam surgindo aqui em São Paulo há 6, 7 anos atrás. E muito com esse intuito de inserir eles todos no mercado, de levar para outros lugares, outros estados do Brasil e também outros países. Enfim, a gente trabalha inserindo eles no mercado. A minha história com a rádio começou desde muito cedo, porque eu fazia jornalismo e já fui entrando pela rádio. Quando eu montei a produtora, me afastei um pouco, comecei a fazer essa inserção dos artistas no mercado de trabalho. E agora, como falou o Ricardo há pouco, recentemente eu recebi um convite muito bacana de uma rádio chamada MPB FM, que é uma rádio comercial do Rio de Janeiro. É uma rádio, para vocês terem ideia, assim, para localizar um pouco do que é a MPB FM. Ela tem esse nome, ela trabalha só com música brasileira, mas a gente abre um pouco o escopo, não é que toca somente MPB, a MPB purista. A gente toca samba, toca rap, toca várias outras nuances do que é a música brasileira. E, no último trimestre, de agosto a outubro de 2016, a gente estava entre as 10 mais ouvidas no Rio de Janeiro, assim, atrás de várias rádios populares, a FM O Dia, Mix FM, mas também na frente de tantas outras, como a Transamérica. Então, a gente fica ali meio brigando e brincando um pouco com essas rádios que são extremamente populares. Essa é a rádio MPB FM, só que ela fica nesse lugar só com música popular brasileira, no sentido mais amplo do que pode ser. Dentro da MPB FM, existe um programa chamado Faro MPB, que tem por objetivo justamente farejar o novo, entender o que é que está acontecendo de novo dentro dessa música brasileira, para levar para essa rádio, que tem uma audiência muito grande e que figura ali dentro desse espaço mais popular. E é esse o programa que eu estou fazendo recentemente lá na MPB. É um programa curto, mas que a gente tem um trabalho de curadoria ali dentro. É um programa que já tem 8 anos. A estrutura do programa, ela sempre foi, como você estava falando agora há pouco, dos programadores. A estrutura do programa sempre prezou por ter um produtor, programador. Ele foi criado por um rapaz chamado Yuri de Almeida. E, entre programadores e produtores, a gente já teve a Juliana Sá, que é do Rio lá, que fez um trabalho muito lindo no Faro, depois a Fabiane Pereira. Enfim, a gente já teve várias figuras que passaram pelo Faro, mas a ideia dele sempre foi essa, de garimpar e de fazer uma curadoria do que é novo no Brasil e que cabe dentro dessa rádio. Então, a gente é sempre uma briga de braços ali, porque a gente vai inserindo o que é novo. A rádio é extremamente comercial, então também tem seus limites, mas aí a gente vai negociando os limites. É um trabalho bem desafiador e de conquista também,
porque dentro do Faro a gente realmente preza pelos novos lançamentos. Contar um pouquinho para vocês a estrutura do programa. A gente tem alguns quadros dentro do programa. A gente tem um artista Faro do mês. O que é que a gente faz? A gente escolhe um artista que lançou disco ou que está se destacando nessa cena nova, nessa cena contemporânea, elege ele o artista Faro e a gente toca ele toda semana na rádio. Então, assim, a gente já teve vários artistas que mal tinham gravado o primeiro disco e que já estavam tocando nessa rádio comercial. A gente lamenta que, às vezes, eles tocam só durante esse mês e aí demora para tocar de novo, mas a gente fica nessa batalha. Mas, de qualquer forma, a gente vê esse espaço do artista Faro como um lugar de abertura mesmo, é o começo, sabe? É uma primeira conquista desse artista, é um primeiro approach desse artista com a rádio comercial. Então, a gente tem esse artista Faro que a gente preza bastante, e aí todo o programa Faro, a gente tem um entrevistado. Então, quando o artista ele é artista Faro, ele vem até a rádio, ele faz um dos programas comigo, eu entrevisto ele, a gente troca ideia lá ao vivo, toca as músicas dele, enfim, ele também comenta as outras músicas do programa, então ele faz parte daquilo. E outra coisa que a gente preza muito também é ter um convidado por programa, porque, além de tocar a música desses novos artistas nessa rádio comercial, a gente poder trazer eles não só para o espaço da rádio como um todo, mas também para o espaço físico da rádio. Ele vem no estúdio da rádio, ele vem conhecer as pessoas que fazem a rádio, ele senta lá com a gente, ele conversa com a gente, e isso é muito prazeroso, de apresentar a rádio para esses artistas, assim como apresentar esses artistas para a rádio. Então, isso é um desafio e é uma conquista mesmo, é um trabalho muito prazeroso de se fazer. A gente, atualmente, além disso, tem o lançamento Faro da semana, que a gente sempre escolhe uma música para ser o lançamento do Faro. A gente geralmente faz com exclusividade no programa. E o terceiro quadro que a gente tem atualmente no ar é o Faro pelo Mundo. A nossa apresentadora Fabiane Pereira hoje mora em Portugal e ela manda de lá para mim um bloquinho com as novidades dessa nova música brasileira na Europa, porque a gente vê sempre nossos grandes artistas, nossos grandes representantes, o Caetano, o Gil, a Marisa, fazendo grandes shows na Europa. Só que essa turma que está aqui agora, entrando, construindo o seu trabalho, eles também estão indo. A gente também está indo para lá fazer show e contar história e levar a música brasileira e representar a música brasileira. Então, a gente traz esse evento de lá para cá também. Então, semanalmente, a gente tem no rádio uma repercussão do que está acontecendo com essa turma lá no Além-Mar, que é muito especial para a gente também. E, enfim, a gente tem esses 3 quadros, além da entrevista. E é um trabalho mesmo de garimpar, porque a MPB-FM ela fica no Rio, ela é veiculada para o Rio, a gente está na internet também ao vivo e também tem esse modelo on demand, que você pode escolher o programa que você quer ouvir, se quer ouvir o Faro, um clube do samba, ou o que está rolando agora, e você consegue fazer isso também. Mas é uma rádio que monta a sua programação para o público carioca. Ela é uma rádio extremamente carioca. E, quando eu falo em conquista, acho que a Ju vai poder falar melhor disso já, quando eu falo em conquista é porque, além da gente conseguir trazer esses novos artistas para furar o bloqueio e entrar na rádio comercial do Brasil, a gente está fazendo isso no Rio de Janeiro, que, particularmente, é uma cidade muito difícil. Agora que eu tenho ido mais para lá, que eu tenho cada vez convivido mais com o Rio de Janeiro, eu vejo como é uma cidade difícil de abraçar o novo. É eternamente a cidade da Rede Globo, é eternamente a cidade do mainstream, é uma cidade que tem isso muito engendrado nela. Então, a gente conseguir chegar numa rádio comercial e trazer uma nova música, um novo discurso, como o Patrick falou agora, é o lugar onde a gente tem para defender o feminismo ou qualquer outro assunto que esteja sendo discutido, sabe? A rádio não faz isso em toda a sua programação. Esse espaço que a gente tem é também um espaço para isso. Então, é uma conquista a gente ter esse espaço numa rádio comercial do Rio de Janeiro. É um prazer fazer esse trabalho lá, é muito prazeroso mesmo. E, mais que isso, é um desafio.
E é um trabalho que a gente vai fazendo no dia a dia, sabe? De furar o bloqueio, de trazer o novo para o rádio e de fazer com que esse novo dialogue, não só com os ouvintes daquela rádio, como com o trabalho que está sendo feito em tantas outras rádios que estão falando aqui nessa mesa. Porque a MPB FM, onde eu trabalho, é um perfil muito diferente disso tudo que está sendo falado aqui. E a gente conseguir fazer com que essa rádio, que tem esse perfil extremamente comercial e diferente do que está sendo falado aqui, esteja numa mesa como essa, dialogando com isso, já é uma conquista, já é uma abertura e já é uma via de mão dupla, porque a gente vê o interesse dessas pessoas no que está sendo feito lá e, ao mesmo tempo, o interesse da rádio de trazer isso para cá. Falei muito. Mas, enfim, filosofei um bocado também. Mas é só para explicar para vocês o tipo de trabalho que a gente faz no Faro MPB e o que é que acontece lá no Rio de Janeiro. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Mais que necessário esse papo. Vai, Ju. Já adiantou um bocado da minha fala aqui. Bom, eu sou Juliana Sá. É um prazer estar aqui nessa mesa com um monte de gente que eu admiro e acompanho há tanto tempo. Como o Ricardo falou rapidinho, eu comecei no rádio em 2009, na MPB FM. Por um acaso, caí no Faro MPB. Na época, o Yuri Almeida fazia o programa, ele me puxou para dentro. Depois ele saiu e eu segui com o programa até 2013. Foi um aprendizado enorme, conquistas e perdas importantes para a gente aprender como é que faz rádio e como é que pensa música nova dentro do rádio. E agora, especificamente nessa mesa, eu diria que eu sou a caçulinha. Estava junto com a Verônica. O Radar ele está no ar há quase 7 meses. Ele vai fazer 7 meses agora. Ele é um programa que acontece numa rádio pública do Rio de Janeiro, a Roquete Pinto, que é uma rádio muito importante para a cidade nesse sentido, assim, muito diversa, com programas muito diversos, voltados para diversos temas, para diversos tipos de música. E o Radar, especificamente, ele é uma espécie de herança do Geleia Moderna, que foi um programa que ficou no ar durante 7 anos, todo voltado para a música independente, mas era nacional e internacional. Os apresentadores se dividiram. O Jorge Alizé, que apresenta o programa junto comigo, criou o Radar, que estamos lá, e o Bran criou o Modular, que é um programa voltado à música gringa. E é isso, o Radar é hoje um programa dedicado 100% à música brasileira, eu diria 100 percentuais específicos, como o da Patrícia, mas que a maior parte voltado para o mercado independente, entendendo que esse mercado hoje é um pouco difícil de delimitar, assim, mas não só voltado para o novo, como às vezes a gente compreende o novo que está surgindo agora. A gente já entrevistou o Maltner, o Jardim Macalé, o Genesi, assim como a gente já entrevistou Jingle Bells, César Lacerda, enfim, outros artistas que estão mais no início da carreira. Eu brinquei que ano passado eu tive aqui na Sim para falar sobre como tocar no Rio de Janeiro, uma mesa que era sobre como tocar no Rio de Janeiro. Esse mistério continua no ar. Mas eu diria que, diante dessa mesa aqui, eu entendo que está no rádio. O rádio hoje no Rio é um espaço importantíssimo. Assim, o Faro MPB é um programa muito importante dentro de uma rádio comercial. O Radar é um programa que tem 2 horas de duração. A gente tem um convidado por semana. Então, isso é super legal. A gente entra no ar ao vivo, todo sábado, de 5 às 7. E a gente tem sempre entrevista sempre um artista e tenta montar essa programação em torno do trabalho desse artista, em torno de influências, parcerias, trocas, enfim. A gente tem 5 colunistas, uma delas presente aqui. É a nossa colunista D'Artagnan, como diz o Jorge. A gente tem o Leonardo Lixotti, que tem uma coluna sobre encontros na música. A Lorena Calabria, que fala sobre... Ela meio vasculha um baú da música, assim. A gente tem a Débora Pio, que fala sobre mulheres na música. O Web Mota, da Musicoteca, que traz um pouco do que era a musicoteca na internet para dentro do rádio. E nossa gloriosíssima Patrícia Palumbo, que traz o Vozes. É o Vozes dentro do Radar. É quase... É maravilhoso. Então, assim, a gente tenta... a gente está no Rio de Janeiro, né, e isso, assim, especialmente para mim, é muito importante. Eu, de certa forma, sou uma espécie de disco arranhado
essa bandeira, assim, de pensar a cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem muita dificuldade de desenvolver seu mercado. A gente está coladinho em São Paulo, onde o mercado existe, mas a gente não tem uma atenção regional como, sei lá, a cena de Recife, a cena do Pará, a cena do Centro-Oeste de Goiás, da Bahia, por ser um pouco, né, estar no Sudeste parece que seria natural, essa inserção não é. O mainstream assim engole muito a gente, como o BH, que vive essa mesma questão. Exatamente, tem uma cena nova muito forte, assim, que eu acompanho já há pelo menos 8 anos e que tem muita dificuldade de sair do Rio, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta olhar muito para essa cena, a gente tenta trazer o olhar de fora também para a rádio, trazer outros artistas, e os próprios colunistas também têm um pouco esse papel de estarem presentes para diversificar mesmo esse olhar. Bom, e é assim que a gente compõe o Radar todo sábado. Se vocês quiserem acompanhar, claro, a gente está no ar no Rio, 94,1, mas tem transmissão online também pelo site da Roquete Pinto, ao vivo, e depois entra no Mixcloud, Radar Programa, né? mixcloud.com/Radar Programa. Está no Facebook também, enfim. É isso. Nossa. Acho que vou falar para a Roberta falar agora, que a gente finaliza a falar do brasileiro, e a gente finaliza com nossos convidados internacionais. Brasileiros Pode ser? primeiro. Já faz a conexão Rio-São Paulo e tal, né? É que senão todo mundo tem que... Aí depois todo mundo foca, todo mundo muda a chavinha. Coitado, eu vou passar as férias no México. Brincadeira, quer falar primeiro? Não? Bom, eu sou a Roberta. Bom, comecei na Rádio Cultura M, fazendo Cultura Livre em 2009. E o Cultura Livre era um programa Rádio AM. Nessa época eu estava começando o Facebook. Aí alguém falou, pô, tem esse negócio aí, por que você não tenta usar isso aí para divulgar melhor o programa? Aí comecei a fazer algumas transmissões pelo Twitter e pelo Facebook, meio para entender o que estava acontecendo. Eu divulgava no Facebook, fazia umas tweetcans e via o que acontecia, porque eu tinha um pouco de aflição, porque era a Rádio Cultura M, eu falava, acho que não tem ninguém ouvindo. Eu tinha essa impressão. Eu pensava, se eu sortear meu carro, acho que não vai ligar ninguém para aqui. E aí eu comecei a fazer essas tweetcans e começou, é legal, assim, funciona, não sei o quê. Só que a Rádio Cultura M cai muito, né? Bom, no rádio ela não funciona há muitos anos, desde que a antena caiu e o governo do estado não quis arrumar. E aí na internet caía toda hora também. Então, várias horas eu tinha a transmissão só de imagem e sem nada, né? Tem gente na plateia que sabe falar disso também, que também já trabalhou lá. Então, vários momentos tinha isso. E aí eu comecei a fazer umas plaquinhas e comecei a fazer uns videozinhos para chamar a atenção para isso de alguma maneira. Transmissão, colocamos uma câmera no estúdio, tudo isso. Quando isso aconteceu, muitos locutores da rádio acharam ruim, porque o pessoal de rádio tem muita gente que não gosta de câmera no estúdio, porque estraga, porque acaba com a magia do rádio. E teve esse impasse. Eu sou super a favor de rádio com imagem, ou de imagem com rádio, não sei direito, mas sou super defensora disso. E aí comecei a fazer umas plaquinhas, comecei a fazer umas coisas, uns vídeos. Aí o pessoal de lá falou, que legal, por que a gente não faz isso na TV? Assim, obviamente, eles tinham que vender um produto para uma marca que estava interessada em alguma coisa, e eles acharam que isso era o perfil. E aí a gente fez um piloto de um programa para a televisão, que era o Cultura Livre na rádio, só que gravado com celular. E aí não rolou, a marca não quis o programa, mas eles toparam e falaram, vamos fazer esse programa, vai ser um programa diário na TV Cultura. Eu fazia 1 hora ao vivo na Rádio Cultura M, gravado pelo celular, e depois o programa passava na TV numa edição de 10 minutos. Bom, depois o Cultura Livre foi crescendo na televisão, foi aumentando de tamanho, aumentando de estúdio, a gente foi fazendo adaptações, e nisso eu tive que começar a brincar mais com fazer rádio com imagem, e ainda mais porque tinha uma televisão, então coisas do tipo, oi, eu sou a Roberta Martinelli, que eu falo até hoje na televisão, e aí o diretor fala, Roberta, não precisa falar, está todo mundo vendo, a gente tem um GC embaixo. Aí eu falo, não, mas é que eu gosto, porque a gente faz isso desde 2009. Eu acho importante continuar fazendo isso. E tem essas coisinhas. E aí eu sempre falava, por exemplo, no rádio, eu falava, e aqui, e agora, hoje eu estou aqui com o Felipe Cato, lançando o CD, que está aqui na minha mão, o CD está aqui na minha mão, eu estou mostrando o CD agora, porque, né, eu estou na televisão, eu tenho que só falar e mostrar.
Mas e o rádio aqui, né? Aí eu ficava, não, então tá aqui, eu estou mostrando, e agora eu estou mostrando, e agora eu continuo, e aí... Enfim, aí foi tendo essas adaptações das duas linguagens por um tempão, isso aconteceu. Hoje o Cultura Livre ele passa na televisão, eu continuo transmitindo ele pelo YouTube antes, porque eu gosto... televisão tem uma coisa que eu acho chata e durinha, e uma coisa de perfeição, que eu no rádio não tinha de jeito nenhum. Porque acontecia de tudo, caía, um dia acabou a luz no meio da gravação, teve gente que já comeu mosca, o cantor está lá e entrou a mosca. E na TV eles tiram isso, porque eles não acham legal. E eu acho isso super importante de acontecer. Então, eu transmito pela internet, e aí quem gosta de vida real vê na internet, quem gosta de perfeição vê na TV, que é super bonito também, mas a gente não erra, lá é ótimo. Então, tem esses dois lados. Recentemente, dia 18 de julho de 2016, acho que eu que sou a caçula, no final das contas, eu comecei o Som a Pino na Rádio Eldorado, e estou super feliz de fazer uma rádio que está no dial, FM, comercial, né? Outra coisa. Eu liguei para a Patrícia antes, falei com ela, tá tudo bem. Não, é porque, olha, a pessoa, no final eu fiquei pensando que é Rádio Cultura M e Eldorado, né? Eu tô. Depois eu vou para a Rádio Vozes, gente. Daqui uns 2 anos eu tô na Rádio Vozes, já está combinado isso. A gente está pensando nisso. E aí eu comecei o Som a Pino na Eldorado e estou super feliz, porque eu fiz muito tempo de rádio Cultura M e todo mundo fala agora, que legal, né? Você na Eldorado, deve ser super legal para você que vem da TV. E aí eu falo, é que eu fiz 6 anos de uma rádio fantasma, tinha uma rádio que eu estava treinando há 6 anos para estar aqui nesse momento. Então, está sendo uma loucura, porque eu acho que a cultura tem um público super específico e quem busca a cultura busca uma coisa específica. Então, lá, qualquer coisa que eu toque, está tudo bem, não sei o quê. E aí, na Eldorado, é meio-dia, é o horário, sei lá, o executivo está no carro, não sei, tem um monte de gente, e aí aquela pessoa. Então, eu fico muito mais... no começo, eu cheguei tocando um monte de coisa, aí eu falei, não, calma aí. Então, lá eu estou misturando bastante. Eu toco bastante música contemporânea, toco clássicos e vou misturando e entendendo o que é. O Som a Pino está no ar desde 18 de julho, vai fazer 5 meses agora. E, enfim, eu estou amando a experiência e também faço transmissão pelo Facebook, lá, essas coisas todas com câmera. E acho que é isso.